Muito boa noite, estamos começando a nossa Escola Bíblica Online, a Escola Bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Natal, concluindo o estudo de Apocalipse, a leitura comentada de Apocalipse. Nós começamos o capítulo 21 semana passada e vamos concluir ele hoje, falta só mais um capítulo de Apocalipse. Pessoal que for chegando, por favor, vai falando se tá aí bom o som, se tá chegando tudo ok aí para vocês. Depois de muito tempo sem fazer live, retornei semana passada e ainda tô tentando me achar aqui dentro da janelinha do mundo virtual. Francisco Canidé, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Essa é a nossa live da Escola Bíblica Online, com estudo, na realidade, uma leitura comentada do livro de Apocalipse. Alessandra Cristina, boa noite, paz. Ela hoje está de plantão diretamente lá de São João da Boa Vista, São Paulo. Graças a Deus, né, Alessandra? A vacina aí, a Alessandra já tomou a vacina, graças a Deus, já pode vir para Natal. E que coisa boa, a gente está torcendo para que o nosso país, para que o mundo, né, possa, com essas vacinas, poder voltar a se abraçar, né? E poder visitar os amigos também. Estou aqui aguardando a Alessandra, o irmão João Batista lá de São Paulo virem me visitar aqui, e os demais, né, virem aqui a Natal me visitar, que coisa boa. Marcos Lem, meu amigo lá do Rio Grande do Sul, boa noite, paz. E vamos lá, né, com o nosso estudo sobre o capítulo 21 de Apocalipse. Nós começamos semana passada, falamos sobre o novo céu, nova terra, e hoje nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Um assunto muito bom, né? O pior do Apocalipse já passou. Agora é só alegria, só bênção. E como eu tenho falado desde o começo desse estudo, eu gosto muito de frisar que Apocalipse significa revelação. É a revelação que Deus deu a Jesus e que Jesus entrega ao apóstolo João para que esse entregue à igreja, entregue aos seus seguidores. Por que eu gosto de frisar isso? Quando você vai lá no Google, ou quando você vai fazer uma pesquisa, ou quando você fala o nome Apocalipse, a maioria das pessoas, o que vem à cabeça é desgraça, é destruição, né? Você vai procurar uma imagem sobre Apocalipse em algum aplicativo, em alguma coisa, você coloca lá Apocalipse e você vê muitas imagens de destruição, muitas imagens terríveis. Claro que está dentro do contexto, né? A gente que fez essa leitura de Apocalipse viu que tem coisas que realmente a gente tem que respirar fundo, tentar imaginar, e quando tenta imaginar se assombra, faz parte. Mas é bom a gente deixar bem claro que Apocalipse não é isso, Apocalipse não é essa destruição, Apocalipse é a revelação. A destruição é consequência da desobediência daquele que não quer estar debaixo da proteção de Deus. Mas para aquele que quer estar debaixo da proteção de Deus, aquele que está se agarrando em Jesus, aquele que valoriza a salvação dada pelo Senhor Jesus, vai vivenciar isso aqui. 21, 22, esses dois capítulos que nós estamos trabalhando agora, que só fala das bênçãos, que fala da glória futura, que fala do direito que Jesus conquistou para nós ali na cruz, né? Por isso que eu gosto sempre de lembrar, toda a bênção que a gente vivencia nessa terra, toda a conquista, toda a vitória, todo o livramento, toda a proteção, toda a provisão, é só um rascunho, né? É passageiro, porque o melhor está por vir, o melhor está guardado para a eternidade. E para que a gente usufrua desse melhor, nós temos que estar na rocha que é Cristo. Boa noite, Elias Ribeiro, seja bem-vindo. Já tomou, né, Alessandra? Eu vi a foto, fiquei alegre, fiquei feliz. E a gente se alegra em ver os nossos amigos, amigas da área da saúde, que estão recebendo já a vacina. Os nossos idosos também, que logo, logo, né, todo o povo possa estar usufruindo dessa bênção também. E sim, estou aguardando, Alessandra, estou aguardando essa visita preciosa.
Boa noite, Diácono Silvio César, já está aqui conosco. Pastora Giselda Lopes, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. A Gina Neves, minha querida Gina Neves, lá de São Paulo, de Jacareí, conosco aqui também. Capelão Emiliano Paz. Capelão Emiliano, eu ouvi seu nome até no Balanço Geral ontem, viu? Olha que coisa boa. Ligadinho lá na audiência. Tá famoso, Capelão Emiliano. Grande abraço, meu amigo Capelão Emiliano, que sempre faz uma diferença imensa nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Mas vamos lá, né? Capítulo 21 de Apocalipse. Nós vamos continuar hoje a partir do versículo 9, que fala sobre a Nova Jerusalém. E eu convido você a orar. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui esse filtro, já que a gente está falando das coisas boas de Apocalipse, né? Hoje a gente vai falar, eu digo que eu gosto muito de brilho, eu brinco muito lá na igreja com isso. Por quê? Porque na eternidade, gente, nós vamos ver aqui na Nova Jerusalém, o que mais vai ter é brilho, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um filtro, se eu não tirar a live do ar. Não tirei, coisa boa. Então, vamos deixar no brilhinho aqui para a gente já entrar no clima da eternidade, né? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus esteja nos direcionando nessa leitura de hoje. Pai amado, Deus querido, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais de Ti e da Tua Palavra. Espírito Santo do meu Deus, nos direcione, nos conduza nessa leitura do capítulo 21 de Apocalipse. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e receber de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu acho que não ficou legal não esse filtro, vou tirar, tá estranho, tá estranho o negócio aqui. Peraí, agora eu vou bagunçar aqui. Fernando Melo, boa noite, coisa boa ter você aqui conosco. O Silvio tá mandando paz para todos aí. Gente, tá travando esse filtro, se estiver travando, vocês me avisam para mim tirar. Né? Eu quis colocar um brilhinho aqui, mas se travar, vocês me avisam que eu tiro. Vamos lá. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem acompanhou essa leitura comigo, quem já leu o livro de Apocalipse, sabe que chega um momento onde é falado sobre os 7 flagelos, né? O anjo que tem, um dos 7 anjos que tem essa responsabilidade de estar com uma dessas taças cheias dos flagelos, ele chega agora para João e ele chama João e ele diz: Vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então João é transportado em espírito a uma montanha e ali ele tem essa visão maravilhosa, né, da Nova Jerusalém, da santa cidade. E essa cidade ela vem descendo dos céus até a terra. Lembrando que a gente está falando da nova terra e do novo céu, né? A gente começou esse capítulo semana passada falando que haverá um novo céu, uma nova terra. A terra ela vai passar também por um processo de regeneração. Assim como a Bíblia fala que nós teremos um corpo transformado, assim também a nossa terra, que foi afetada pelo pecado, pela desobediência de Adão, ela também será regeneralizada, ela será uma nova terra. Gente, deixa eu tirar aqui esse filtro que eu não tô gostando não, tá estranho. E aí, ela vai passar por esse processo de renovo, vai se transformar verdadeiramente numa novidade. Aí João vê descendo nessa nova terra, ele vê essa cidade gloriosa, essa cidade que vem
como a noiva do Cordeiro, como a esposa do Cordeiro Santo. E aí no versículo 11 ele fala o seguinte: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Para a gente entender melhor esse capítulo aqui, eu sugiro que depois você pegue essas pedras aqui. Quem já tem algum entendimento de pedras preciosas, ótimo, né? Mas se você não tem muito entendimento, se você é leiga, assim como eu, nas pedras preciosas, a gente sabe algumas que são mais famosas, mas tem algumas que são citadas aqui que a gente nunca viu, ou se viu, não lembra. E é bom você pegar cada um desses nomes e pesquisar e ver essas pedras, porque você já entra assim numa dimensão maravilhosa do que João está descrevendo aqui. E aí você imagina que você, quando vai pesquisar, vê uma pedrinha dessa pequena e você já acha maravilhoso. E aí você imagina uma coisa gigantesca, né? Uma cidade feita de pedras preciosas. A gente vai vendo aqui que cada parte que João vai descrevendo, a gente vai vendo a presença dessas pedras preciosas. Só que aqui ele está falando que ela era tão gloriosa, é tão gloriosa essa cidade, ela tem a glória de Deus. E o brilho dela era semelhante ao que ele estava vendo ali, a uma pedra muito preciosa, e ele compara a pedra de jaspe cristalina, né? O fulgor, o brilho da pedra de jaspe clara, cristalina. E aí ele fala o seguinte: tinha grande e alta muralha. E a gente sabe que essa questão das muralhas, né, mostra um lugar protegido, um lugar separado, um lugar ali que verdadeiramente tem um propósito para alguém. Nos mostra a grandeza dessa cidade. A gente viu que não é qualquer um que vai entrar nessa cidade. A gente vê que precisa passar pelo processo, pela aprovação para ter acesso a essa cidade gloriosa, a essa nova Jerusalém. E ele fala que tinha essa grande alta muralha e tinha 12 portas. Tem, no caso, né? Porque ele estava falando aqui do jeito que ele estava vendo. Mas a gente sabe que é algo para a eternidade, é algo que, em nome de Jesus, a gente quer vivenciar também. E junto às 12 portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Sabe o que eu acho muito lindo em Apocalipse? Porque do começo ao fim, Deus vai lembrando da aliança que ele tem com Israel, né? Muitas vezes a gente quer igreja, a gente quer a bênção só pra gente, mas a gente nunca pode esquecer dessa aliança tão linda, tão poderosa, tão grandiosa e eterna que Deus tem com a nação de Israel, com o seu povo de Israel. E a gente vê no Apocalipse, do começo ao fim, essa aliança sempre sendo lembrada, né? Sempre sendo destacada. E a gente vê aqui nessa cidade santa, nessa nova Jerusalém, essa atribuição a Israel. Cada porta, em cima de cada porta, um nome escrito, que são o nome das 12 tribos de Israel. Então, 12 portas, e aí você vê a figura de 12 anjos que João fala que estão a essas portas. Então, as portas não estão lá soltas, né? Existem os seguranças, que são os anjos, e a gente vê em cada uma dessas 12 portas nomes escritos. A gente vai ver, né? Quem viu foi João. E esses nomes representa justamente as 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acharam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E agora a gente vê mais uma menção de honra. Os 12 apóstolos de Jesus, né? Claro que Judas foi substituído, né? Judas foi substituído por Matias, mas o fato é que há essa referência de honra dos 12 companheiros do Senhor, daqueles 12 que se tornaram apóstolos, daqueles 12 que deram continuidade à obra do Senhor, à igreja do Senhor Jesus nessa terra. E aqui há uma referência de honra.
João fala sobre esses fundamentos da muralha, né? Que eram 12. E o nome dos apóstolos estavam cravados nesses 12 fundamentos. Então a gente vê a honra para Israel nas portas da cidade e a honra para os discípulos, para os apóstolos nos fundamentos da cidade. E quando a gente vai estudar mais profundamente, a gente vai para a exegese, a gente vai vendo os significados profundos de cada um disso. Como eu falei desde o início, aqui a gente não pretende fazer um curso profundo de escatologia, nem entrar no Apocalipse, a gente está só fazendo uma leitura comentada, né? A gente está só compartilhando, lendo o Apocalipse aqui com vocês e compartilhando algumas observações. Mas é muito interessante, quem pode ir a fundo, quem pode verdadeiramente se aprofundar no livro de Apocalipse, faça isso sem medo, vai pesquisar, vai ver boas referências, né? Muita gente boa por aí que estuda a fundo, que tem propriedade para falar, e aí você pode estudar sem medo, que você vai descobrir coisas maravilhosas dentro do livro de Apocalipse. Se a gente só fazendo uma leitura assim, a gente já vê tanta coisa gloriosa, né? Tanta coisa tremenda. Imagina quando você estuda a fundo. E mais uma vez eu falo, não precisa ter medo, gente. Ah, pastora, mas tem muita coisa tenebrosa. Tem! Mas é a realidade e a gente não pode fugir disso. A gente tem que conhecer e se precaver. E quem quer fugir das coisas ruins, das coisas tenebrosas que é falada no livro de Apocalipse, então se agarre em Jesus, porque o único jeito de ser livre do terror que é descrito no Apocalipse é estando com o Cordeiro Santo, é estando na rocha que é Cristo, para usufruir dessas coisas boas que o livro do Apocalipse também traz para nós. Deixa eu parar só um pouquinho aqui, deixa eu ver se entrou mais alguém que eu não falei ainda. Elaine Cristina, boa noite. João Ferreira, lá de Nova Natal, Pai seja contigo. Quadrangular Arari, lá no Maranhão, Pai seja convosco. Edna Graciele, Pai seja contigo. Maria Consolação Araújo, Pai seja contigo. Euclides Vieira, Pai seja contigo. Estamos na leitura comentada do livro de Apocalipse, capítulo 21. Góis Jeremias, Pai seja contigo, boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos continuar aqui, versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A gente vê o interessante, né? Que a gente vai ver no livro de Daniel, a gente vê essa alusão a essas medidas. E é interessante como eu falei, a gente não vai entrar aqui no estudo profundo, mas está sempre lembrando que a Bíblia, ela se completa, ela se revela, ela se explica, né? Então, quando você começa a estudar com mais profundidade, você vai descobrindo outros textos, outros versículos. É sempre bom você que vai fazer um estudo profundo de Apocalipse, está sempre recorrendo a essas referências, né? Você vai ver lá Daniel falando, trazendo muita coisa que está aqui, e outros profetas também. Então é muito interessante como algumas coisas você vai ver o complemento lá. Tem coisas que você lê aqui e não entende, você vai buscar uma referência em outro livro da Bíblia e aí isso abre o teu entendimento, né? Então, aquele que vai fazer um estudo mais profundo, faça isso. Procura as informações, porque a própria Bíblia está se explicando. E aí ele fala que esse anjo, né, que estava falando com ele estava com essa vara de medir, uma vara de ouro. O interessante é que vai falando sempre de muito ouro, né? Tudo aquilo que pra gente aqui nessa terra é tão valioso, tão precioso, a gente observa que na eternidade é material, é objeto, faz parte da rotina, né? Então, por isso que eu falei, se acostume com brilho, porque na eternidade tem muito brilho para você aproveitar. E aí ele fala o seguinte, esse versículo 16 é amado por todos que fazem parte da igreja do Evangelho Quadrangular, porque ele fala o seguinte:
a cidade é quadrangular, né? Então, as demais denominações, me desculpe, mas esse versículo a gente toma pra gente. Claro que a gente sabe que não é o fato da gente ser do evangelho quadrangular, né? Mas a gente fica alegre, né? O nome da nossa igreja tá aqui. A cidade é quadrangular. Porque uma das coisas também que a gente fala muito na igreja do Evangelho Quadrangular, lembrando que a cidade é quadrangular, por isso que a gente já é quadrado para se encaixar lá na forma perfeita, né? Mas ele fala aqui que o anjo, ele tinha essa vara de medir e ele estava medindo, ele estava ali mostrando para ele portas, muralhas, e aí João percebe que essa cidade, ela é quadrada, ela é quadrangular, ela tem uma forma, um formato quadrangular, de comprimento e de larguras iguais. E aí o anjo mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, né? Então João coloca aqui que a cidade é quadrangular, ela é quadrada, ela tem uma medida igual. Comprimento, largura e altura são iguais. Cidade quadrangular. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então ele dá aqui uma medida, e como eu falei, você que vai entrar mais profundamente, você vai lá para matemática agora, você vai lá calcular as medidas e você seja feliz calculando as medidas. Mas ele dá uma dica aqui, né? A medida 144 côvados, que é a medida de um homem, que é a medida de um anjo, né? Dos anjos que tem tamanho de homem, porque aí o pessoal já fala que tem aqueles anjos grandes, gigantes. Então, isso aí no decorrer da nossa leitura sobre Apocalipse, que a gente falou muito de anjo, a gente viu anjo de tudo que é forma, registrado aqui no Apocalipse, claro, né? Registrado, quem viu foi João. Mas a gente entendeu o seguinte, pelo que João nos mostra, existe anjos de várias formas, de vários tamanhos, né? Que são visões assim maravilhosas que ele passa pra gente. E a gente foi vendo, né? Anjos que têm pedras no corpo, anjos que têm fogo, então anjos para cada coisa. Então durante toda a leitura de Apocalipse você vai vendo João dando essas dicas, né? Da variedade de anjos, dos tamanhos dos anjos, dessa dimensão maravilhosa do mundo sobrenatural que eu acho fantástico. Porque uma coisa que a gente precisa entender, está se tratando do espiritual, está se tratando da eternidade, a nossa concepção humana, por a gente estar muito ligada aqui nessa matéria, naquilo que a gente vê, às vezes fica difícil da gente assimilar e a gente tem até medo de tentar imaginar. Mas o Apocalipse, ele traz isso pra gente, essa dimensão maravilhosa da gente, através de João, daquilo que João viu e daquilo que ele tentou descrever pra gente, né? Que ele tentou colocar naquela linguagem que era conhecida para ele na época, a gente ter hoje uma ideia daquilo que nós vamos usufruir graças ao Cordeiro Santo de Deus, graças ao Senhor Jesus, que pagou um alto preço naquela cruz para hoje nós sermos chamados, reconhecidos e termos o direito de sermos filhos de Deus e poder ter como herança toda essa grandeza de eternidade. Então vamos lá. A estrutura da muralha, estou no versículo 18, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Olha só que coisa gloriosa, a cidade é de ouro. Eu não falei que ia ter muito brilho no negócio hoje? Muito brilho para a glória de Deus na eternidade, porque a Nova Jerusalém é uma cidade cujo material de construção é ouro, né? Então, olha só, uma cidade de luz, uma cidade iluminada, uma cidade gloriosa, uma cidade de ouro. Ele fala que a estrutura dessa muralha, né, que protege a cidade, ela é feita de pedra preciosa, ela é feita de jaspe. Imagina só o brilho, gente, imagina só a grandeza, imagine só que coisa maravilhosa. As muralhas da cidade é feita de pedra preciosa, é feita de jaspe. E a cidade é feita de ouro puro.
tão brilhante, tão reluzente, que João fala que é semelhante ao vidro lípido, né? Aquele vidro cristalino, aquele vidro que, sabe, que mostra um fulgor assim maravilhoso. Olha que coisa tremenda que nos aguarda na eternidade. E tudo isso graças ao Senhor Jesus. Deixa eu parar aqui um pouquinho, voltar aqui um pouquinho, falar com quem está entrando. JDD Souza, boa noite. Bárbara Shirley, boa noite. Estava com saudade da live, né? Estamos começando aos pouquinhos. A segunda live da Escola Bíblica Online. Terça-feira que vem, permitindo Deus, teremos a continuação, né? Que é a conclusão do livro de Apocalipse. E aí a gente vai estar depois trazendo mais um estudo, né? Direcionado por aqui, dentro da Escola Bíblica. A gente está aguardando aí, quero mandar um alô para o nosso coordenador estadual da Escola Bíblica, o pastor Vitor, né? Ele vai estar nos dando a direção do próximo assunto e a gente vai estar aqui com vocês, permitindo Deus, toda terça-feira às 21 horas. E as demais lives, Deus vai dando a direção. A gente quer voltar muito à live da Uniora, gente, então fica atento, que se der para voltar essa semana a gente volta, se não, mais para frente, mas em breve a live da Uniora vai estar de volta nas sextas-feiras às 22 horas. Se for essa semana, eu jogo o aviso aí para vocês. Se não, é mais para frente, mas vamos voltar com a bênção de Deus. Cleiton Roberto, meu amigo lá de Limeira, São Paulo, boa noite, Pai seja contigo. Walter Oséias, boa noite. Nós estamos no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Estamos falando sobre a Nova Jerusalém. Alessandra Lima, boa noite. Pai seja contigo, Alessandra, lá de Nova Natal. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. É ou não é muito brilho na eternidade? É ou não é muita luz, muito brilho nessa Nova Jerusalém? Olha que coisa linda. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados com toda espécie de pedras preciosas. Aí imagina eu olhando para essa cidade, eu vou ficar assim, eu brinco muito, eu gosto muito dos brilhinhos, né? Imagine só o brilho de verdade, a glória de Deus, essa preciosidade toda que nós poderemos usufruir, olhar, ver, contemplar, porque o Cordeiro Santo de Deus garantiu, conquistou isso para nós. Não seríamos merecedores, né? Nem de imaginar essa possibilidade de eternidade, mas Jesus conquistou para nós naquela cruz, com dor, com sofrimento, com sangue, o direito dessa eternidade gloriosa. E aí ele fala o seguinte: o primeiro fundamento é de jaspe, né? Como a gente está falando muito do jaspe aqui. O segundo de safira. Eu fico imaginando que quem entende de pedra preciosa tem uma visão melhor disso daqui, né? E quem não entende, como eu falei, pode procurar aí na internet, você vai começar a ver as pedrinhas, vai ver as imagens das pedrinhas, e aí você multiplica isso, e você imagina essas pedras imensas, e aí você vai ter uma ideia do que é isso aqui, né? O muro, o primeiro fundamento feito de jaspe, o segundo de safira, e aí ele fala que o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda. Como eu falei, tem algumas pedras que são famosas, a gente vai lendo assim, a gente vai tendo uma ideia, né? Tem outros que a gente não conhece muito, mas você joga aí na internet, pesquisa, olha para a pedrinha e se anima, né? Porque só de falar assim a gente já fica tentando imaginar. Imagina só os fundamentos dessa muralha: jaspe, safira, calcedônia e esmeralda, né? Esmeralda é uma pedra linda, maravilhosa. Então imagina só, isso aqui, gente, não é uma pedra, é uma muralha. É o fundamento de uma muralha
que é usado. Então, aquilo que é tão precioso para a gente aqui na Terra, na eternidade virou material de construção, é material de construção, né? É a alvenaria da eternidade. Então, imagina que coisa gloriosa. E não para por aí, não. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o unidécimo de jacinto e o 12º de ametista. Então, os 12 fundamentos, cada fundamento da muralha é feito com essas pedras preciosas, né? É material de construção. A gente fica aqui, se eu tivesse uma esmeralda. E aí você tá se deparando com isso aqui, o teu Deus, o teu Criador dizendo, eu criei uma cidade inteira de pedras preciosas. Que coisa maravilhosa, né? Coisas que a gente vai poder contemplar, que a gente vai poder participar graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por que essa certeza? Porque Jesus fala que ao que vencer, ele dará direito. Isso, inclusive, foi o nosso texto domingo lá na Quadrangular em Nova Natal. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, terá o direito de sentar-se no trono com ele. Claro que a gente entende que não é todo mundo que vai sentar no trono. Não. Quando Jesus fala sentar-se no trono com ele, ele está falando do seu reinado, reinar com ele. E aonde vai ser o reinado do Senhor Jesus por toda a eternidade? Nesse novo céu, nessa nova terra. E aonde vai ser esse palácio? A Nova Jerusalém. Então, se você vai reinar com Cristo, se você vai fazer parte desse reinado, então você vai contemplar essa maravilhosa cidade, você vai contemplar essa maravilha, esse brilho todo, esse esplendor todo, essa glória toda, né? O que pra gente aqui é tão cobiçado, é tão difícil de se ter na Nova Jerusalém, é apenas material de construção. Então, a gente vê aí 12 estruturas das muralhas, cada uma delas feitas de pedras preciosas. Olha só. E você aí sem querer acreditar que você é príncipe, que você é princesa do reinado eterno do Senhor Jesus Cristo. Então toma posse que é seu. Quantas vezes o inimigo vem tentando nos fazer acreditar que a gente não é nada, que tudo está perdido, que nada vale a pena. E aí você tem que olhar para a palavra de Deus e lembrar que Jesus pagou um alto preço para você ser príncipe de Deus, para você ser princesa de Deus. E isso será por toda a eternidade, nada nem ninguém vai poder tirar isso de você. E para chegar lá, você tem que suportar aqui. Você tem que passar pela luta de cabeça erguida, você tem que passar pela dor dando glória a Deus, você não pode perder o foco, você não pode perder a fé, você não pode perder a esperança, porque o melhor de Deus foi preparado para a eternidade. Tudo aqui nessa vida é passageira, um momento de alegria, um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de júbilo, um momento de conquista, um momento de derrota, seja o que for, passa. Tudo nessa terra passa. Mas o que Deus preparou para nós na eternidade, o que Jesus conquistou para nós na eternidade, não passará e nada nem ninguém vai poder tomar de nós. Então, cuida bem da tua salvação. Cuida bem do privilégio, da oportunidade de ser filho, filha de Deus, de ter ganhado de Deus através de Jesus Cristo o presente da salvação, o presente da eternidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Boa noite, Rony, Estevão, seja bem-vindo. Wilman Cardoso, seja bem-vindo. Nós estamos no estudo de Apocalipse, na leitura comentada do livro de Apocalipse, capítulo 21. Lenilda Matos, minha amiga pastora Lenilda Matos, lá de São Paulo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe grandemente. Saudade de você, pastora Lenilda. Estamos voltando com as lives, graças a Deus. Então vamos continuar aqui, já quase no finalzinho, lembrando que semana que vem, permitindo Deus, aqui às 21 horas, estaremos concluindo o estudo de Apocalipse com o capítulo 22. Vamos lá. E olha só que coisa linda, gente. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. O
Quem gosta de pérola aí, né? Tem mulheres que são apaixonadas por pérola, ainda que não possa usar uma pérola de verdade. Mas a gente pega as pérolas aí de bijuteria e finge que é de verdade e usa com alegria, né? Olha só. Então, quem gosta de pérola, quando lê isso aqui, imagina só, né? Aqui nessa terra, às vezes a gente quer uma pérola, sabe que não vai poder ter ou não pode ter, enfim. Mas aqui, a cidade, as 12 portas da cidade são pérolas, são feitas de pérolas. E aí ele fala que cada uma dessas portas é de uma pérola só. Então, o que eu entendo que João está falando aqui é de uma pérola gigante, algo mais ou menos assim, ou uma porta feita de pérolas. Isso é muito brilho, é muito lindo, é muito poderoso, é muito grandioso. Então, 12 portas e cada porta é feita de pérola, de uma pérola. Olha que coisa tremenda, de uma pérola só. E olha que coisa linda, né? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Aí João vai dando a dica. Dentro dessa cidade tem uma praça. E essa praça, ela é feita de ouro puro. Esse ouro puro, ele é tão puro, ele é tão brilhante, ele é tão maravilhoso que João descreve como um vidro transparente. Imagina só. Você olhar para aquele chão de vidro, você olhar para aquela praça toda feita de ouro. Gente, é muita coisa, né? A gente vê assim alguma coisa banhada a ouro, alguma coisa assim salpicada de ouro, enfeitando o ouro, e os nossos olhos já ficam, oh, que coisa bonita. Agora imagine uma praça inteira feita de ouro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é criador. Porque a gente vê tanto valor em coisas que Deus criou e que muitas vezes o ser humano até mata e se mata por causa disso, né? Pelo valor da matéria, pela beleza da matéria, por essas coisas que são passageiras. E a gente lembra do que Jesus falou: não ajunte, não se preocupe em ajuntar tesouro aqui nessa terra, aonde o ferrugem vai consumir, aonde a traça vai danificar, mas se preocupe com o tesouro para a eternidade. Ali ninguém vai roubar de você, ali ninguém vai consumir. O que Jesus estava falando? Não que seja errado aqui nessa terra você querer ter alguma coisa, né? Eu queria ter uma pérola. Você quer me dar uma pérola? Eu aceito, nem que seja de bijuteria. Mas não é que seja errado você desejar ter ou você ter, não é que seja errado. Mas o que Jesus estava falando aqui é que o nosso coração não pode estar nessas coisas. A nossa alegria não pode estar nessas coisas, porque elas são passageiras. Hoje a gente tem, amanhã pode não ter, amanhã pode voltar a ter de novo. Porque passa, são perecíveis, tudo aqui nessa terra é perecível. Jesus está falando que o que ele tem para nós na eternidade é duradouro, não vai acabar, ninguém vai poder tirar de nós. Então aquilo que é tão precioso, tão valioso, pela aparência, pelo valor humano que se dá, como eu falei, muitos matam, muitos morrem por causa desses tesouros. Jesus está mostrando aqui, gente, isso aí é material de construção, isso aí é fichinha, sabe por quê? Porque o teu Deus é o criador de todas as coisas, ele tem abundância disso. Então, muita gente aí valorizando coisas que na realidade não está vendo o real valor, que é a vida. Você com a sua vida, você tem a oportunidade de abrir o coração para Jesus, de aceitar Jesus e de ser como ele dono, né? De poder aproveitar, de poder ter todas essas coisas por toda a eternidade. E tanta gente por aí atribuindo valor a coisas, atribuindo valor ao que é passageiro, quando na realidade tem a coisa mais valiosa, o tesouro mais valioso, que é a sua própria vida. Então, cuida da sua vida de uma maneira especial. Deixa Jesus cuidar dela para você. Coloca o seu coração não nas coisas que são passageiras. Lute nessa vida, batalhe, vá atrás dos seus sonhos. Tenha o que você puder ter, valorize o que você já tem.
né? Que Deus te abençoe para você conquistar o que você deseja, para você ser abençoado com pessoas que vão te abençoar com tesouros dessa terra, mas que o seu coração não esteja nessas coisas. O seu coração deve estar na eternidade, porque lá está o nosso verdadeiro tesouro, que é a vida que Jesus conquistou para cada um de nós, que é o direito de sermos filhos, filhas de Deus por toda a eternidade e de usufruir de todas essas maravilhas que Jesus foi preparar para nós. Por isso que ele falou, não se turbe o vosso coração, né? Não precisa ficar apreensivo, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar preocupado. Ele foi preparar lugar. Ele foi garantir tudo isso para nós pela eternidade. Enquanto você estiver aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui na terra, Ele vai estar cuidando de nós. Ele vai estar realizando sonhos terrenos. Ele vai estar suprindo necessidades. Ele vai estar levantando pessoas para nos abençoar. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração tem que estar nele. Tem que estar na eternidade. Tem que estar naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, amém? E aí ele fala o seguinte, versículo 22, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, porque entrou mais gente. E boa noite, minha prima Maria Silva, que está conosco, seja bem-vinda. Minha amiga Elisângela Fernandes, boa noite, seja bem-vinda. Jorge Luiz, boa noite. Ivoneide Paixão, seja bem-vinda. Rafael Valendo, seja bem-vindo. Jussara Santos, diaconisa Jussara Santos, seja bem-vinda. Meu amigo Sérgio Teixeira, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estamos no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Vamos agora para o versículo 22. Nessa leitura comentada do livro de Apocalipse na Escola Bíblica Online da Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Natal. Rosiane Rocha, boa noite, seja bem-vinda. Vamos continuar aqui. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí João fala o seguinte, nessa cidade não tinha uma igreja, não tinha um templo, porque o seu templo, a sua igreja, o seu santuário é o próprio Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro Santo de Deus. Então não vai precisar mais de ter um templo, de ter uma igreja, de ter um santuário, porque nós vamos estar com Ele, o vendo, contemplando, o adorando face a face. Vamos estar com Ele. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai à igreja para adorar ao Senhor. A gente sabe que Ele está nos céus e o Espírito Santo dele está aqui na terra, o representando em nós. Então existe o santuário, que é o lugar de adoração. A gente adora em todo canto, em todo lugar, né? A gente deve adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Mas existe a igreja, existe o santuário, existe o lugar de reforço, existe o lugar coletivo, lugar que a gente está ali, irmanados, numa só fé, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. E lá na eternidade, não vai mais precisar, eu vou numa igreja, porque a gente vai estar vivenciando aquela glória toda junto com o Senhor a qual adoramos, né? Então não vai precisar ter um templo, um santuário, um lugar, porque todo lugar estará cheio da presença do Todo-Poderoso, né? Ao vivo e a cores, conosco. No nosso corpo transformado poderemos contemplar a glória do Senhor, a face do Senhor, poderemos estar com Ele, como se diz, ao vivo e a cores, né? Por mais que a gente saiba que a gente já está com Ele, que a presença dEle já está em nós. E é tão gloriosa, né? Tão maravilhosa, tão... a gente falta até palavras quando a gente sente essa presença muito forte em nós e através de nós. Agora imagina só isso ao vivo, a cores, você podendo contemplar o Cordeiro Santo de Deus, você podendo estar com Ele. Então é uma coisa muito gloriosa. E aí João fala, não tem mais santuário, porque o Senhor é o próprio santuário, o Senhor é o próprio templo. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada.
não existirá trevas, né? Então não precisa de que o sol ilumine a cidade, de que a energia ilumine a cidade. A glória de Deus está na cidade. O esplendor de Deus está na cidade, o Senhor está na cidade, então a cidade já é por si só iluminada, né? Ela já é fonte de luz, porque a glória de Deus, a presença de Deus, o Cordeiro Santo de Deus está ali naquele lugar. Que coisa linda, né? Não é à toa que Jesus diz, você é luz. O interessante é que, por mais que muitas vezes a gente não consegue observar isso, alguns mais sensíveis espiritualmente conseguem perceber, observar, mas as trevas conseguem e sabem do brilho da glória de Deus que há em você. Por isso que Jesus falou, sede luz, vós sois luz, né? Porque as trevas conseguem enxergar a luz do Senhor resplandecendo na vida daquele que com ele está, que com ele caminha. E porque o Senhor é a própria luz, e aonde ele está, o ambiente é iluminado, a glória prevalece. Então, essa cidade ela não vai precisar ser iluminada, porque a própria luz estará ali em nosso meio. Que maravilha! E olha só o que ele fala. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha que coisa linda, né? Então, lembrando que a gente está falando de um novo céu, de uma nova terra, e essa terra, desce nessa terra essa cidade, né? Que é o palácio, que é o lugar de governo do Senhor Jesus. E aí se fala das nações, porque essa nova terra terá uma organização, terá uma nação que é liderada, que é comandada, que é dominada pelo Senhor Jesus. E aí as nações vão mandar a luz do Senhor Jesus, vão serem direcionados pelo Senhor Jesus e trazerem a glória a Ele. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, né? Como eu falei, não haverá mais trevas, não haverá mais noite na cidade. A cidade não vai fechar a porta, porque sempre será dia, sempre estará aberta a receber nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova vida, aqueles que lá forem entrar, levar a glória, os presentes, os louvores, a adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao nosso amado Jesus. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer usufruir de toda essa glória? Quer ver Cristo face a face? Então, corre para Jesus, para que o seu nome esteja escrito no livro do Cordeiro, para que o seu nome se ache ali. Zele por esse nome escrito no livro da vida, no livro da eternidade, para que você possa ter acesso livre a essa cidade maravilhosa. Já pensou, vou ali adorar o Senhor, vou entrar na cidade santa, vou servir na cidade santa. Que gloriosa coisa Jesus nos dá, né? Então, quem quer ter a porta aberta dessa cidade por toda a eternidade, ou quem sabe até mesmo estar nela, tem que estar em Cristo, tem que estar aliançado com o Senhor Jesus. Ele é a porta, Ele é o acesso, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos conduz a essa eternidade perfeita. Quantas vezes a gente pensa aqui nessa terra, ai, quando é que vai chegar a perfeição? E quantas vezes a gente fala, não existe perfeição nessa terra, nada é perfeito, mas Jesus nos mostra aqui que a perfeição está nos aguardando na eternidade. Ele tem preparado o perfeito para nós, mas para usufruir dessa perfeição, precisamos estar nele. Precisamos estar em Cristo, precisamos ser de Cristo. Amém? Então, estamos concluindo assim a leitura do capítulo 21 do livro de Apocalipse e, permitindo Deus, semana que vem, concluímos esse estudo desse livro com o capítulo 22, que também é pura alegria, né? Só alegria esses dois últimos capítulos do livro de Apocalipse. Isabel Valente, seja bem-vinda.
Olha aí, Rosiane, pastora Giselda mandando um recado. Que felicidade poder ver minha querida irmã Rosiane. Olha que coisa boa, né? Um recadinho do coração aqui nos comentários. Então, que Jesus nos abençoe. Estamos chegando ao fim da nossa escola bíblica online. Eu quero orar com vocês agora, para a gente já encerrar a nossa live hoje. E permitindo Deus, terça-feira que vem, estaremos de volta com o capítulo 22 do livro de Apocalipse, encerrando assim esse estudo, né, tão maravilhoso do livro de Apocalipse. Agora eu vou botar o brilhinho para a gente já entrar no clima, né? Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Tomara que não trave a oração, né? Então te convido agora para estarmos orando, para estarmos colocando diante de Deus o nosso pedido, a nossa necessidade e pedindo para que o Senhor nos fortaleça, para que a gente possa estar conquistando a cada dia em nosso coração essa força, essa certeza de que a eternidade nos aguarda. Enquanto estivermos aqui, que façamos a obra de Deus, que façamos tudo para proteger, para cuidar da nossa salvação. Jesus está sempre lembrando no Apocalipse, né, lá nas cartas às igrejas, para a gente tomar cuidado com a nossa salvação, para a gente permanecer de pé, para a gente segurar a nossa coroa, para a gente verdadeiramente não se perder, né? Estar com o passaporte da eternidade em dia, porque brevemente o nosso rei vai voltar e a gente quer subir, a gente quer estar com ele vivenciando toda a gloriosa eternidade que ele tem preparado para nós. Vamos orar então? Pai amado, Deus querido, Espírito Santo do meu Deus, nos conduza cada dia no conhecimento da palavra de Deus, nos fortaleça, Espírito Santo, a estar fazendo sempre a coisa certa, a estar cuidando da nossa salvação. Senhor, eu oro agora por cada uma dessas vidas que estão aqui comigo, aqueles, ó Pai, que ainda estarão assistindo essa live, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos dê força a cada dia, Pai, para estarmos cuidando da nossa salvação, para estarmos zelando pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos do Senhor, filhos do Altíssimo. Senhor amado, em nome de Jesus, que haja toda sorte de bênção. Cura, Senhor, os enfermos. Transforma corações. Aquele que está sem força, Pai, que o Teu Espírito Santo sustente, fortaleça, coloque de pé. Deus querido, que as chamas do Teu Espírito Santo aqueçam os nossos corações, que possamos fazer a coisa certa, Pai, que possamos estar em Ti cada dia, vivenciando aqui nessa terra o cumprimento das Tuas promessas, mas com o nosso coração na eternidade, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Que possamos a cada dia, Pai, nos lembrar que somos príncipes, princesas do Teu reino eterno e nos comportarmos como tal, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem cuidado de nós. Que a Tua proteção, que a Tua provisão, que o Teu livramento, Pai, esteja na vida de cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, esteja a Tua proteção gloriosa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe ainda mais, que você fique com Deus, que você tenha uma noite tranquila, um sono reparador, e que amanhã seja um dia de bênçãos, de vitória, de conquista, de realização, de tudo que é bom, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente. Francinilda Soares aqui conosco, minha prima Solange, lá do Rio de Janeiro também. Ficam na bênção, fiquem com Deus. Terça-feira, permitindo Deus, estaremos aqui às 21 horas com o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.